tarde, alunos. No mês de junho, iremos trabalhar o capítulo 5, falando sobre relevo, solos e hidrografia. Nessa aula, iremos estudar a formação do relevo, né? As principais formas de relevo são, nós podemos observar na imagem, planície, planalto, depressão absoluta, que acontece na crosta oceânica, montanhas, e a depressão relativa, que acontece na crosta continental. No processo de formação dos tipos de relevo, a crosta sofre a influência de agentes internos e agentes externos. Os agentes transformadores do relevo são classificados conforme a origem de suas ações. Aqueles que atuam abaixo dos solos, né, lá no interior da terra, são os chamados agentes endógenos, né? O nome em si já dá para fazer a relação, endógenos, internos. E aqueles que atuam sobre a superfície são chamados de agentes exógenos ou externos. É só fazer a ligação. Exógenos, externos, é o que acontece aqui, né? Nesse plano, e não no interior da Terra. Um exemplo que nós temos de agentes externos, né, ou exógenos, são tectonismo, que vocês já estudaram, são o movimento das placas tectônicas no interior da Terra pela região que fica sobre o magma. Essa movimentação acaba formando montanhas, vulcões e cordilheiras. Então, coloco para vocês um exemplo de agente exógeno que transforma ou que forma o relevo terrestre. Nós também temos o vulcanismo, né? Que o magma que fica no interior da Terra tende a sofrer um processo de erupção em direção à superfície, quando encontra fraturas ou brechas entre as placas tectônicas. O vulcanismo atua na formação dos solos férteis. Então, o segundo exemplo de agentes exógenos ou interno é o vulcanismo, né? São os vulcões. Só que eles vão, né, ajudar, ou eles vão estar moldando o relevo aqui em cima com relação à formação dos solos ou à fertilização dos solos. Nós também temos os terremotos, que são originados a partir da movimentação violenta do manto terrestre, que pode fazer com que as placas tectônicas, né, elas colidam, elas se afastam, elas podem sofrer alguns movimentos, né? Aí são os terremotos, que também vão estar ajudando na modelação do relevo terrestre. E agora nós vamos para os agentes externos ou exógenos, também chamados de esculpidores, né? Esculpidores do relevo. Eles são responsáveis pela erosão. Essa erosão, né, ela pode acontecer pelo desgaste causados pela ação dos ventos, da chuva e da água do mar. E também a sedimentação, que vai ser a deposição de sedimentos do solo. Eles são ocasionados pela ação de elementos que se encontram sob a superfície, como os ventos, as águas e os seres vivos. Nesse caso aí dos seres vivos, né, que também pode estar ajudando na transformação do relevo, é onde entra a ação antrópica, né? O homem, com suas ações, também modifica o relevo. O intemperismo, né, que nós vamos ver os tipos de intemperismo, é o processo de transformação e desgaste das rochas e dos solos através de processos químicos, físicos e biológicos. Então, nós vamos estudar esses três tipos de intemperismo. O intemperismo físico ocorre por meio de processos físicos com a fragmentação das rochas, formando assim diversos tipos de sedimento, né? Por exemplo, nós vamos ter a areia. É influenciado, sobretudo, pela variação de temperatura, no caso da dilatação ou congelamento. E de pressão, com isso, o processo de dilatação das rochas favorece a fragmentação. Ou seja, o intemperismo físico ele vai estar
ou ele vai ser, né, a rocha quando ela se quebra. Então, nós podemos observar, vocês podem observar na imagem, que nós temos, né, uma rocha com algumas rachaduras, onde está ocorrendo uma chuva. E eis que logo em seguida o tempo esfria muito. Aí essa água congelou. Quando ela congelou, né, ela dilatou a rocha. Vocês podem observar na imagem que as fendas, né, as rachaduras da primeira, na segunda, ela aumenta, né? Ela dilata. Então, aí é o que nós chamamos de intemperismo físico. É o que acontece, né, na parte, vamos dizer, no físico da rocha. O intemperismo químico acontece por meio de reações químicas que ocorrem principalmente através da ação da água e da temperatura. O intemperismo químico resulta das alterações e transformações dos minerais, alterando a composição química das rochas. Observem que há uma diferença entre intemperismo físico, que vai acontecer, né, vamos dizer, que no todo da rocha, e o intemperismo químico, que é onde vai acontecer alterações com relação aos minérios que compõem a rocha. Nós temos também o intemperismo biológico, né? Ele consiste na desagregação física e na decomposição química das rochas causadas pelos organismos vivos. Na imagem, vocês podem observar que tem um organismo vivo, que é uma árvore nascendo sobre, né, uma pequena rocha, e a raiz dessa árvore rachou a rocha. Então, aí foi o quê, né? Um organismo vivo que transformou, que modelou o relevo. Nós vamos classificá-lo como intemperismo biológico. E também nós temos a erosão, que eu creio que vocês também já conhecem. A erosão é o quê? É o conjunto de processos de modelagem da paisagem, remoção e transporte de sedimentos. Né? Nós podemos ter como exemplo de erosão, bem claro, para vocês, para nós aqui. Por exemplo, o rio, né? Se é retirada a mata ciliar daquele rio, quando vem uma chuva, né, vai arrastar a areia da margem para dentro do curso do rio, que vai causar o assoreamento. A deposição desse material em um novo local é denominada de sedimentação. Então, se essa areia desceu de lá por meio da chuva e veio para o curso do rio, então aconteceu o quê, né? Uma sedimentação, foi retirado um material de um local e transportado para outro. Então, só recapitulando para vocês, as principais formas de relevo que nós temos são montanhas, planaltos, planícies, as depressões, né, absoluta e relativa, e coloco uma observação. Cada uma das formas de relevo pode receber denominações diferentes conforme suas dimensões e particularidades morfológicas. Por exemplo, uma pequena montanha, né, é chamada em geral de morro. Então, é uma montanha, mas morfologicamente a gente pode chamar de morro. Há mudança, né, de nome. Mas isso não quer dizer que ela vai deixar de ser uma montanha, é só uma questão de escrita. Com relação, né, a um alinhamento, em geral, de montanhas, eu posso estar dando um nome, eu posso estar chamando de serra. Então, nós temos aqui em Conceição, a gente chama de morro, né? O morro é o quê? Uma pequena montanha. E, né, a nossa aula de hoje se encerra. E fiquem com Deus e valeu a nossa aula de hoje. Espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês.